Glórias a Deus. A graça e a paz, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família. Que Deus venha estar abrindo as portas nesse dia sobre ti. Amados, eu te peço que você que não é inscrito, se inscreva neste canal, que venha compartilhar esta mensagem. E se possível for, você deixar um comentário, que agindo assim vai estar me ajudando a evangelizar. O que é servir a Deus, irmãos? O que é servir a Deus? Qual a característica de um servo de Deus? O que Deus requer de uma pessoa para que venha servir a Ele? Qual foi as ordenanças que Jesus nos deu aqui para que a gente venha praticar aqui na terra? Vejamos que a ordenança que Jesus nos deu aqui, irmãos, chama-se amar. Aí no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, ali fala para a igreja daquela época que a religião pura, imaculada para com Deus, Pai, é cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados e se guardar da corrupção deste mundo. Então nós vejamos que nesse versículo tão pequeno, ele nos fala dos dois mandamentos. Porque o primeiro mandamento é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, como está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a seguir. Então eu só vou me guardar da corrupção deste mundo, porque as coisas que o mundo nos oferece é boa. É tão boa que a maioria das pessoas ela tem dificuldade de sair. E a maioria das pessoas que está dentro da igreja, que fala que é religioso, eles não conseguem abrir mão das coisas, dos prazeres, das concupiscências que o mundo nos oferece. E o segundo mandamento é eu amar o próximo. Deus fala assim, ó, se preocupar com a, os órfãos, os necessitados, as viúvas, nas suas tribulações. Então, servir a Deus, irmãos, é amar. Servir a Deus é perdoar, como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, que Deus nos fala para a gente amar quem não nos ama. Deus nos fala para a gente amar e perdoar quem nos maltrata. Deus nos fala para a gente amar, perdoar e orar por aquele que nos odeia. Deus nos fala para a gente amar, perdoar e orar e bendizer por aquelas pessoas que estão falando mal, que estão nos defamando. Viu? E a Bíblia aí no 45 fala que só então será chamado filho de Deus. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, aqui Paulo fala para aquela igreja bastante qualidades, atitudes que pessoas poderiam ter e não ter o amor. Que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinge. Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos e não ter o amor, não amar. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportaste os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu posso ter dons, eu posso ter bastante conhecimento, um conhecimento com ciência, algo profundo, e ser uma pessoa que não ama. Eu posso ter uma pessoa cheia de fé, como está lá em Marcos 8:36, que fala que proveito tem para o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Eu posso ter uma fé que vai me levar a lugares aqui na terra badalado, desejado, mas a minha fé, eu posso ter uma fé e não ter o amor. Aqui no versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Esses dias mesmo eu sou de um milionário que ele fez um testamento para que na morte dele ele deixasse toda a fortuna dele para outro jogador que é milionário, para um jogador que é milionário. Então, como Deus fala, ainda que eu pegasse tudo que eu tenho e dar, que eu posso chegar, ter essa atitude que essa pessoa tem, ou também contribuir para pessoas que têm dificuldade. Eu posso fazer isso e não ter o amor. E não ter o amor. Aqui fala ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Às vezes eu posso ser uma pessoa que fazer bastante sacrifício e não amar. Por quê, irmãos? Aqui vejamos aqui Jesus falando aqui acerca da atitude que ama, que fala assim, ó, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Então, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aqui do capítulo 3, do versículo 1 ao 3, fala de algumas atitudes que a gente possa ter e não ter o amor, e não vir junto com o amor. E aqui no versículo, do versículo 4 até o versículo 7, fala que aquela pessoa que tem o verdadeiro amor, no final fala, tudo crê, tudo suporta. Então, irmãos, servir a Deus é amar. Servir a Deus é amar. Falar que é templo do Espírito Santo, nós temos que ter o fruto dele. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Viu? Então, aquela pessoa, a primeira coisa que Deus é amor. Uma conversão de verdade nos leva a gente verdadeiramente amar. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, aquela pessoa que é morada de Deus, ele vai amar. Que Deus continue te abençoando, e servir a Deus é amar.